Sério, só para dar aquela animada, hein? Pessoal, seguinte, essa musiquinha aí é só para dizer que a preguiça morreu. Show, beleza? Acorda, acorda, essa hora aí já deve estar acordado, tomou seu cafezinho da manhã, se não, toma depois, vai ter um intervalo, certo? Já tô quase um youtuber, não vou nem querer dar aula presencial, só agora à distância, certo? Brincando. Seguinte, pessoal, eu tinha preparado para vocês a continuação do nosso conteúdo, mas eu havia percebido, bater um papo reto aqui com vocês, né? Eu havia percebido pela carinha de vocês que vocês estavam um pouquinho com dúvida, certo? No conteúdo do Pi, certo? Por quê? Porque é um assunto realmente que, digamos, é importante, ok? Mas que a aplicação do Pi não é só quando fala de círculo, não, certo? Tem muitas outras coisas avançadas do Pi. Então, o que a gente pode tratar do Pi? Então, pensando nisso, eu, como seu gente boa, ó, professor top, que foi que eu fiz? Olha só, neném. Olha só, deixa eu só afastar um pouquinho. Aumentar aqui, porque eu quero que vocês vejam, ok? Tava dando probleminha aqui para espelhar o slide, né? Tanto que eu tive que fazer a gravação bem umas duas, ou foi 3 vezes, estou lembrado agora, ok? Então, assim, eu decidi fazer outros slides, porque a gente estava trabalhando mais live, né? Então, eu decidi fazer uns slides para a gente poder discutir a questão da importância do Pi. O que a gente pode fazer para entender melhor essa questão do Pi, beleza? Então, o que a gente pode fazer? Pessoal, seguinte, eu pedi, certo? Para vocês darem uma olhadinha, né? A questão do Pi, puxar aqui para o canto, opa, beleza? Para poder mostrar aqui o colégio aqui bonito, tá todo no notebook, celular. Então, assim, primeiro, vocês sabem, estão saturados de saber que o Pi é representado por essa letrinha grega aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Por que vocês sabem? Porque nós temos uma gincana matemática que trabalha essa letrinha, né? Muitas das vezes são representadas por essa letra. Essa é uma letra grega, beleza? E essa letrinha ficou extremamente conhecida por causa desse número, ok? Olha só, presta muita atenção, presta muita atenção. Essa constante é tão importante, que ela tem um dia para celebrar o Pi. Mas, infelizmente, esse dia não é internacional ainda. Ainda. Logo, logo, né? Quando o Pi se popularizar um pouquinho mais aqui no Brasil, quem sabe a gente adote mais um dia para comemorarmos. Agora, que dia é esse, professor? Tá vendo aqui destacado? Tá vendo? Que dia é esse? 14 de março. Agora, faz a pergunta, vai. Vou esperar. Eu sei que você está pensando. Eu sei. Deixa eu ler o que, é que você está pensando aí. Professor, por que essa data? Acertei? Ou você estava pensando, professor, estou com fome, eu quero comer. Por que essa data? Simples. Essa data, pessoal, é porque, olha só. Nos Estados Unidos, a gente escreve as datas primeiro mês, depois o dia. Não sei se todos já sabiam disso. Então, primeiro mês, depois o dia. Então, primeiro a gente escreve março, depois a gente escreve o 14. Março é qual mês do ano? 3. E o dia é o quê? 14. Então, fica 3/14. O que é que isso acontece? É o valor aproximado do Pi. Olha aí. Né? Então, essa referência aí, beleza? Para vocês terem noção, o Pi ficou tão importante, pessoal. Olha só a curiosidadezinha que eu coloquei aqui. Ele ficou tão importante que quando a gente procurava no Google a palavra Pi, tinha muito mais procura que um dos maiores cientistas da atualidade, que infelizmente já morreu, Steve Hawking. Então tinha mais busca pelo Pi do que por ele. Então aí batalha Pi versus SH, né, Steve Hawking. Quem ganhou? Pi, beleza? Então, isso aí não sou eu que estou dizendo, né? É uma revista, é também um canal conhecidíssimo, o BBC, a BBC, né? É um canal que é dos Estados Unidos, mas também tem aqui no Brasil, beleza? Então, assim, é só para a gente poder entender melhor essa questão do dia. Professor, onde é que é comemorado esse dia do Pi? Nos Estados Unidos, ok? Não é, infelizmente, aqui no Brasil, mas então fé em Deus que o dia será. Aí a pergunta é, professor, como é que eu calculo esse π, hein? Como é? Eu respondi isso na live, né? Lembra? Eu pego o diâmetro do círculo
e divido pelo quê? Não, né? Tá errado. Eu pego o perímetro, isso. Eu pego o perímetro e divido pelo diâmetro, olha lá. Professor, mas eu li no livro e ele estava falando uma coisa muito difícil. É porque às vezes os livros gostam de enfeitar. Mas vamos ver aqui a definição, né? A definição é essa, olha só. Dividir a longitude de uma circunferência. Professor, o que é uma longitude? É o perímetro, certo? Pelo seu diâmetro. A gente sabe que o diâmetro é o dobro do raio. Ou, como eu falei na live, é a distância de uma ponta a outra do círculo, ou da circunferência, passando pelo centro. Ok? Então, beleza. É assim que a gente acha esse valor especial. Mas, o que faltou eu falar na live, pela falta do tempo, nós tivemos aquele probleminhazinho técnico, que foi bem chatinho, diga-se de passagem, é que o π, ele é muito mais do que isso. E a gente não pode limitar o π apenas à divisão de um perímetro pelo diâmetro. Não podemos fazer isso em hipótese alguma. Sabe por quê? Esse matemático Chris Budd, da Universidade do Reino Unido, olha o que foi que ele fez. Ele é um professor de uma universidade, um professor universitário. Ele disse que o π era um número incrivelmente importante. Por quê? Bem, vou citar para vocês agora, tranquilo? Três situações que a gente pode aplicar o π. Só que essas três situações são muito complexas. Não é que vocês vão fazer isso agora, não. Não é dever de casa, não. Isso aí é uma coisa que nós usamos e tem a aplicação do π. Não só do π, de outras coisas, mas o π também está lá. E que a gente nem sonhava. A primeira é o quê? Celular. Isso mesmo. Você não poderia estar assistindo esse vídeo no YouTube se não fosse pelo π. O π, ele consegue transmitir o sinal, certo? Olha só, vamos dar uma lida rápida aqui, certo? Embora vocês bem saibam que eu detesto ler slide, mas vamos lá. Para ver se vocês conseguem entender o que foi dito aqui. O seu celular faz uma transformada de Fourier. Não se preocupe com isso, né? Isso é um assunto bem mais avançado. Quando se comunicam com a torre de telefonia móvel. Até o seu ouvido faz uma transformada de Fourier, ainda não computação digital, quando distingue sons de diferentes padrões ou quando reconhece a voz de um amigo, ok? Então, o que é que acontece? Quando você, às vezes, faz uma ligação para o seu colega, às vezes você está aqui fazendo uma videochamada, uma live, então você está emitindo um sinal. E esse sinal sai do seu aparelho, seu dispositivo eletrônico e vai para, no caso, uma torre, certo? Essa torre recebe, certo? E o π é um ingrediente essencial para receber esse sinal e para também traduzir o sinal para outra pessoa. Vamos supor que eu vou ligar para o Cauã. Aí eu chego, ó, tô aqui chamando. O sinal está indo para a torre, da torre está indo para o Cauã, beleza? Simplificadamente falando. Então, para ir até a torre, houve uma transformação de sinal. E da torre para o Cauã, houve uma outra transformação. Isso aí é o que ele falou bem aqui, onde ele fala que distingue sons de diferentes padrões, beleza? Agora, quem nunca usou a Siri, né, para quem usa iPhone, iPad, alguma coisa assim da Apple, ou aquele recurso do Google, onde você fala, oi Google, o que é que acontece? Quando a gente fala essas palavrinhas, automaticamente aparece uma janela onde você pode falar o que você quer que o aparelho faça. Mas por que acontece isso? Ele consegue distinguir o padrão daquela sua frase, certo? E aí, isso é o que ele chama de transformada de Fourier, né? Vocês não precisam saber o que é isso é um assunto bem mais avançado, mas envolve o π. Sem o π não dá não, patrão. Beleza? Entendeu aí? Então, a tecnologia avançada precisa do π. Vamos para outro exemplo? Tá aqui um exemplozinho aqui, né, gráfico, para a gente poder entender melhor, né? A pessoa claramente está fazendo uma ligação ou videochamada, etc e tal, e a torre lá atrás. Beleza? Seguinte, o que que acontece? Segundo caso, GPS. Pessoal, esse caso é um pouquinho mais avançado. Por quê? Porque o GPS, olha o que foi que esse Chris Budd, né, ele falou para a BBC. Diz que é possível usar o π para descrever a geometria do mundo.
E ele disse que estava falando isso literalmente. Tranquilo? Então, assim, o que acontece com o GPS? Vamos vir bem para cá. Ó. Vem para cá. Quando os aviões voam grande distância, o que estão fazendo na realidade é recorrer ao arco de um círculo. A rota deve ser calculada assim para medir com precisão o volume de combustível necessário. Beleza. Professor, eu não entendi nada. Beleza, vamos lá. GPS. O que são GPS? Coordenadas. Pergunta. A grosso modo, o formato da Terra é qual? Circular, né? A gente sabe qual é a esfera, porque é tridimensional, mas quando a gente olha assim, certo? A gente vê, no caso, um arco. Quando a gente está andando assim, né, viajando, a trajetória é como se fosse um arco. Então imagina, certo? Deixa eu ver aqui. Imagina aqui que a minha mão seja a Terra e o avião está fazendo isso, ó, o avião. Quando ele faz isso, é um arco. E arco, pessoal, é exatamente um pedaço de uma circunferência. Um pedacinho, um comprimento pequeno da circunferência. E a gente sabe que isso já envolve o π. Não precisa, não é nenhum segredo para nós. Então, eu estou simplificando o que esse cara falou aqui, certo? Tranquilo? Criação de mapa também, tranquilo? Então é assim, imagina só uma imagem dessa. Olha. Você está dirigindo um avião desse, você não vê o arco que o avião está descrevendo, mas na verdade é. Beleza? Tranquilo quanto a isso? Qualquer coisa, se tiver dúvida, a gente responde na live, certo? E por fim, o relógio. Por quê, professor? Pessoal, seguinte, vou passar logo para o próximo slide, fica mais fácil vocês entenderem. O ponteiro ele está descrevendo uma trajetória circular ou uma circunferência, certo? Então, quando ele faz isso, ó, é um círculo ou uma circunferência, dependendo do seu ponto de vista, ok? Então, essa trajetória envolve um círculo, uma circunferência, envolve o π. Professor, é aqueles relógios antigos, como tem aí na imagem? Olha só, presta atenção no meu dedo. Isso é o que a gente chama de pêndulo. Lembra que os mágicos antigamente usavam isso aí para hipnotizar as pessoas, que a gente vê muito nos filmes? Eu acredito que todo mundo já tenha visto isso. Pegava aqueles relógios de bolsa e ficavam balançando, e a pessoa ficava olhando até que ficava hipnotizada. Pronto. Aquela trajetória que o pêndulo faz é a mesma que esse relógio antigo faz. E isso a gente pode dizer que é também um arco de uma circunferência. E envolver o arco de circunferência, papai, o que é que vai ter aí? Simples, o π. Olha só. Então, só 3 exemplos. Só 3. E é essencial. Você consegue viver num mundo onde não tenha celular? Onde não tenha GPS? Onde não tenha relógio? Não consegue. Não consegue. Imagina ficar o dia inteiro sem um relógio. Você fica perdidaço. Eu digo por experiência própria que esse isolamento social não sabia nem que dia era. Imagina a hora. Ok? Imagina ficar o dia todo sem celular. Eu acho que vocês não aguentariam não. Certo? Então assim, pessoal, pensando nessas dúvidas, foi que eu decidi fazer esse vídeo para complementar ainda mais o que a gente estudou, certo? Alguma dúvida até aqui? Anota e leva para a live. Não fique sem tirar essa dúvida, é importante. Professor, agora na minha vida, onde eu vou usar o π? Fácil, vamos colocar aqui um exemplo. Imagina você está andando de moto, de carro, de bicicleta. O pneu tem que formato? Tem um formato de uma circunferência, não é? Então, toda vida que o pneu der uma volta completa, ele está percorrendo o perímetro. E o perímetro, segundo a forma que a gente já está analisando antes de entrar no isolamento, é 2πr. Ou seja, é o diâmetro vezes o π, certo? Outro exemplo, imagina uma praça redonda. Sobra cheio de praça assim. Pajeú é assim, certo? O próprio Parque da Cidade ali, Vizinho Lagoa é assim. Então imagina que você está ali, ó, fazendo caminhada, emagrecer, ficar fitness, fortão, bonitão, certo? E aí, quantas voltas você vai dar? Imagina que você tem que percorrer 4 quilômetros. Quantas voltas eu dei? Bem, já que o formato é circular da praça, uma volta completa é o perímetro do círculo, só preciso saber o raio. Se eu tenho um raio, eu tenho o diâmetro. Se eu tenho o diâmetro, multiplico pelo π, eu tenho o perímetro ou o comprimento. Pronto.
certo? É importante a gente entender isso. Olha só 2 exemplos simples que a gente usa no dia a dia, certo? Então, assim, para o vídeo não ficar muito longo, a gente está ficando por aqui, só são em média 16 minutos, tranquilo? Mas, se tiverem dúvidas, me procurem na live, mandem perguntas na live, fica mais fácil na live que mandar no grupo, que fica muitas mensagens no grupo, certo? Pessoal, tô com muita saudade de vocês, certo? Intimar muito de vocês, mas é assim, vamos segurar que vai dar certo, ok? E só para finalizar, eu vou lançar amanhã na plataforma, amanhã à tarde na plataforma, um TD falando relacionado sobre o pi, ok? O pi, perímetro, essas coisas que a gente considerou aqui hoje, tranquilo? Então, só para finalizar, certo? Para finalizar de uma vez, eu quero só... Brincadeira, é só para não esquecer de comentar, porque... Pronto, agora sim, falha nossa. Esquece isso. Então é só para não esquecer de comentar e curtir o vídeo, porque é para ter o controle da sua presença, que você realmente assistiu o vídeo até o final, ok? Eu já pedi para a parte da TI liberar os comentários, para que vocês possam comentar o seu nome e a sua turma. Não esqueçam disso, pelo amor de Deus, ok? Tranquilo? Valeu, beijo e tchau!